Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Eu sou Osiel Messias e como o espírito da dúvida age é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Primeiro, o espírito da dúvida age colocando em sua mente a incerteza de uma afirmação. Afirmação. Gênesis capítulo de número 2, versículo 16, diz assim: esta é a afirmação. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dúvida. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o espírito da dúvida, ele age colocando na pessoa essa incerteza de uma afirmação, porque o Senhor havia afirmado para não comer, mas Satanás, como espírito de dúvida, um demônio de dúvida, entra no coração de Eva e faz Eva duvidar da palavra de Deus. A segunda maneira que o espírito de dúvida age é colocando em sua mente a incerteza sobre a realidade de uma verdade. Mateus capítulo 14, versículo 26 diz assim: os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Porque o espírito de dúvida, ele coloca em sua mente a incerteza sobre a realidade de uma verdade. A realidade era que Pedro andava sim sobre as águas, mas o espírito de dúvida colocou nele, em sua mente, a incerteza dessa realidade. Então, quando ele começou a duvidar, ele começou a afundar. Discípulo, o espírito de dúvida também tentou colocar na mente de Jesus a incerteza de uma afirmação e a incerteza sobre a realidade de uma verdade. Isso foi em Lucas, capítulo 4, e versículo 3, veja só. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 9. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, colocando em Jesus a dúvida, colocando em Jesus a incerteza dessa realidade. Mas Jesus não tinha dúvida. E por que ele não tinha dúvida? Lucas capítulo 3, versículo 21 vai dizer assim:
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O diabo tentou colocar em Jesus a incerteza de uma realidade, a incerteza de uma afirmação, dizendo se tu és, ou seja, tentando colocar nele dúvida, se tu és filho de Deus. Mas Jesus tinha certeza da afirmação. Jesus também tinha certeza da realidade, da verdade que ele vivia. Porque o texto em que nós lemos, Lucas capítulo 3, versículo 21, nesse texto vai dizer a Bíblia que Jesus foi batizado e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és. Afirmação, realidade, verdade. Tu és o meu filho amado. Então, discípulo, você precisa ter a realidade de Deus sobre a sua vida, as verdades de Deus sobre a sua vida. Não deixe a dúvida, a incerteza tomar conta da sua mente. Não deixe o inimigo colocar incerteza sobre uma afirmação de Deus sobre a sua vida. E se esta aula faz sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Para você que está vendo esse vídeo, esta aula, de alguma forma agregou valor para a sua vida, inscreva-se aqui no canal da Escola para o Discípulo, porque ainda tem muita aula por aí vindo sobre libertação. E ao se inscrever, ative a notificação clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima aula sobre este assunto, o YouTube vai te avisar. E discípulo, eu quero que você se lembre sempre que se você é um discípulo que procura sempre a libertação do espírito de dúvida, tenha certeza que você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue a cada dia guardando a sua vida. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.